Olá, na edição de hoje do Câmara Repórter, nós vamos mostrar como foi a transferência da capital, na época Rio de Janeiro, para Brasília, sob diferentes aspectos. No documentário Transferência da Capital, da série Senado Documento, produzido pela TV Senado, você vai acompanhar depoimentos dos funcionários do Senado, vindos do Rio, e as aventuras de ser pioneiro em uma cidade em construção. É o que você assiste a partir de agora no Câmara Repórter. Não acreditava em Brasília. Eu não acreditava. Mas eu não acreditava porque eu não queria acreditar. Tanto que fui convidado para vir na inauguração e eu me excusei. Você já imaginou? Nascido e criado em Copacabana, à beira da praia, frequentando o Teatro Municipal em todas as temporadas líricas, de balé, de concertos, indo aos teatros, aos cinemas, tendo amigos, ir para este deserto de Brasília. Não vou pra Brasília, nem eu, nem minha família. Mesmo que seja pra ficar cheio da grana, a vida não se compara, mesmo difícil, tão cara. Eu caio duro, mas fico em Copacabana. Cantado às vezes fica bom, viu? Eu não sou índio nem nada, não tenho orelha furada, nem uso argola pendurada no nariz. Não uso tanga de pena e a minha pele é morena, do sol da praia onde nasci e me criei feliz. Não vou pra Brasília, nem eu, nem minha família. Mesmo que seja pra ficar cheio da grana, a vida não se compara, mesmo difícil, tão cara. Eu caio duro, mas fico em Copacabana. Não vou pra Brasília, nem eu, nem minha família. Mesmo que seja pra ficar cheio da grana, a vida não se compara. Bom, o carioca não estava gostando, não. Ia perder o status de Distrito Federal, de capital, não é? De fato, existia essa situação. Partidos políticos, literalmente contra a mudança, travavam uma batalha de resistência a não se fazer a nova capital. Eles movimentavam no plenário e nas comissões de uma maneira muito séria, com muita garra. Então era até difícil para a situação. Uma oposição violentíssima. Essa oposição, que era na verdade a mesma oposição que se fazia ao trabalhismo de Vargas, que havia levado Getúlio praticamente ao suicídio e que agora continua insistindo em combater Juscelino Kubitschek, que é personificada pela UDN, sobretudo. Porque tinha praticamente um homem que fazia mais oposição a esse, e dentro do dono de um jornal, que era o Carlos Lacerda, um homem de valor, mas com aquela ideia fixa. O Globo, então, fazia uma campanha enorme contra a transferência, né? A maioria não acreditava muito que isso fosse acontecer no fim do mandato de Juscelino. Ninguém, realmente, as pessoas iam levando, compreende? Aos trancos e barrancos, a lei foi aprovada no Congresso, criando a Companhia Urbanizadora da nova capital do Brasil, Nova Cap. Para realizar Brasília, eu não podia perder um minuto sequer. Pedi a Santiago Dantas que elaborasse o projeto, recomendando-lhe. Peço-lhe, porém, que, uma vez aprovado o projeto, eu não tenha mais que voltar ao Congresso, porque sei bem que a primeira solicitação minha será atendida pelo Congresso. Mas a segunda, quando verificarem que a construção é mesmo para valer, eu já vou encontrar dificuldade de toda espécie e o Congresso começará a fazer obstrução e oposição às medidas que eu solicitar. A sorte está lançada.
Um mundo de candangos desperta o cerrado ressoante de sons metálicos e de inesgotável energia humana. Começa a grande, a estuante, a patriótica batalha da nova capital, cuja vitória está marcada para o dia 21 de abril de 1960. O Senado, em 1959, em outubro, ele programou uma viagem e fretou aviões para que os funcionários fossem conhecer a nova capital. Eu vim a Brasília ainda antes da mudança. Pois é, eu estive aqui justamente num grupo de funcionários. Eu não tinha nada a ver com Brasília, eu trabalhava na prefeitura do distrito antigo, Distrito Federal. Eu vim apenas passear. Os candangos trabalhando dia e noite, era uma coisa fenomenal, sabe? Nós ficamos muito entusiasmados mesmo de vir. E, ao mesmo tempo, fomos nos preparando. O nosso espírito já estava preparado a partir daquele momento, né? E começamos, então, a brigar com as pessoas que não acreditavam nessa Brasília. E diziam, não, mas eu vi, lá estão construindo o anexo do Senado, do Palácio do Congresso, né? Não sabia nem que é exatamente o que teria ali, né? Naquele anexo enorme, ainda em construção. Eu fiquei com pena das pessoas. Quando eu entrei no Senado, que ainda estava em obras o prédio, fiquei apavorada. Quando eu vi que os taquígrafos iam virar tatus, porque a taquigrafia ficava naquele buraco, eu disse, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, tudo aqui no buraco, porque as obras todas tinham buraco, não é? E eu fiquei apavorada. E aquele pó, aquela terra, meu Deus do céu, coitados. E eu vim antes de muitos deles. Eu vim na primeira viagem a Brasília. Conheci isso aqui, a esplanada dos ministérios, né, onde tem esses blocos dos ministérios, só as estruturas metálicas com as placas enormes dizendo iniciada a obra dia tal, de agosto, já mesmo no mês de setembro. E, daí eu fiquei mais desanimado, disse, bom, mais ou por outro, animado em permanecer no Rio. No dia 1º de maio de 1960, chegava na praia de Ipanema, quando recebi na minha casa o recado que era para comparecer ao Senado. E lá foi qual a minha surpresa, eu teria que estar em Brasília no dia 8. Quando fui olhar o calendário, 8 de maio, meu Deus, Dia das Mães, domingo, Dia das Mães, como que eu vou mudar nesse Dia das Mães? Não vou. Me lembrei da minha mãe, da minha sogra, não posso fazer isso. Porque naquela época as pessoas achavam que a gente ia para o exílio. Nós não achávamos, mas as pessoas achavam, né? Então eu não vou me mudar. Aí voltei para o andar de cima e fui falar com essa comissão que estava toda, era assim, mesa, assim, sabe, fazia um semicírculo, e com as diretoras, e eu disse, eu vim aqui para solicitar que eu não fosse no dia 8, porque é o Dia das Mães, eu não posso ir no Dia das Mães. E, de repente, eu estava tão emocionada que eu comecei a chorar. Foi uma coisa boba, mas, enfim, comecei a chorar, soube depois, por depoimento de 2 diretoras, que elas choraram também, porque todo mundo tem mãe, né? Então, aí eu soube que depois mudaram, então, minha data para o dia 9 de maio, e comigo vieram diversos, né? Então, eu teria que vir na primeira leva como vim, dia 9 de maio de 1960. O Senado reabria no dia 10 e nós chegamos aqui no dia 9. Tinha um grupo de trabalho que funcionava no Senado às 24 horas. E atendia todo mundo que queria que se mudar e trazia a bagagem de todo mundo, toda a mudança. Isto foi um documento do grupo de trabalho da transferência do Senado para Brasília, que nos dava algumas informações. Tínhamos que trazer transformador para os aparelhos elétricos. A voltagem de Brasília era outra. Tínhamos que trazer agasalhos, porque aqui era muito frio. Imagina no dia quente como hoje a gente falar no frio. Mas nós chegamos aqui em maio
E nos primeiros anos Brasília realmente era muito gelada, sabe? Tinha poucas obras e era frio realmente. Aqui, a planta do apartamento, até isso eles mandavam, era bem organizado. Sala, 2 quartos, dependências de empregada, todas as medidas. Quanto que nós teríamos que pagar de taxa de ocupação, né? Porque de início não foram vendidos os imóveis, né? Havia uma taxa de ocupação, assim como uma espécie de aluguel. No dia da despedida para vir para Brasília, dia 9, a família, amigos, todo mundo foi para o aeroporto. Foi uma coisa, e a gente lá felicíssimo, todo mundo assim, choroso, e a gente feliz da vida. Uma segunda-feira de manhã, chorando, feito uma doida, eu estava no aeroporto Santos Dumont. E vinha com uma tia que passaria comigo apenas alguns dias para me ajudar na mudança, e uma empregada que eu havia conhecido na véspera. Eu precisava de uma empregada, me ajudar na casa, para cozinhar, fazer todos esses serviços. E não sei como ela aceitou, queria sair do Rio, e era uma aventura. Muito bem. Pegamos o avião da Real e chegamos a Brasília, onde funcionários do grupo de trabalho estavam à nossa espera. E aí, do ônibus, nós fomos levados para quadra 708 Sul. Não tinha norte naquela época, a norte era projeto. Então, na 708, havia então uma casa onde estava essa comissão que estava encarregada de nos dar as chaves dos apartamentos. E lá nós dissemos para eles: agora você já nos deu a chave, por favor, chama um táxi para a gente, porque a gente está com 3 malas, né? Cada um segurando a mala. Não tem táxi não, não tem táxi. Então tem um ônibus, passa por lá. Não tem ônibus, vocês vão a pé, mas olha, é muito fácil. Você desce aqui, atravessa a Avenida W3, essa aqui, e depois você vai descendo e você vai encontrar lá, é a Superquadra 106. Ah, tá. Fomos descendo com as nossas malas, né? E a essa altura já estava realmente entardecendo e perguntamos para os candangos: aonde é a 106? Superquadra 106? Não sei não, senhora, não tenho a menor ideia. Finalmente, o último disse: eu acho que a 106 é aquela da empresa Cosmos, que é a construtora. E tem uma placa enorme em cima de um edifício escrito Cosmos. Eu acho que é lá. A senhora tenta, vocês tentam chegar lá e perguntar se é lá mesmo 106. Tá bom. E fomos, e por sorte, porque naquela época eles não conheciam por nome de quadra. Era assim, empresa Pederneira, empresa Cosmos, sabe? Era assim que os candangos conheciam, né? As empresas que empregavam a eles, né? Até dezembro de 1960, serão entregues 75 blocos com 2.868 apartamentos. Estendem-se esses blocos de concreto armado ao longo do grande eixo residencial, cujo panorama é uma sucessão de canteiros de trabalho, onde técnicos e operários brasileiros porfiam em bem cumprir o seu dever. Em um dos edifícios do IAPI, já está pronto um apartamento piloto, com todos os requisitos do conforto moderno. Como este, serão todos os demais em construção. Quando eu cheguei em Brasília, que eu abri a porta do meu apartamento, que eu vi aquela sala enorme, compreendeu? Aqueles quartos enormes, com um armário, com tudo. E eu fiquei assim meio, é aqui que eu vou morar? Aquilo para mim era novidade. Agora, quando eu entrei para a cozinha, para a área de serviço, para o quarto de empregada, eu comprei um terreno em frente à casa do Niemeyer, ali na MSPW, né? E eu perguntei para ele, porque ele fez a casa dele assim, feito uma fazenda, aquela casa de fazenda, né? Grande, né? Por que ele fez tão grande aquilo ali, aquela parte de serviço tudo grande, tudo, né? E os apartamentos tão minúsculos.
Aí ele falou para mim assim, mas aqui tem muito terreno. Tem muito terreno aqui, a gente pode fazer à vontade, né? E a casa é para ficar para os meus netos. Cheguei a Brasília preocupado onde eu ia dormir, porque eu jamais admitia que ia encontrar o que encontrei. Recebi a chave do apartamento, abri quando cheguei à noite lá no apartamento, preocupado que estava. Tudo que eu tinha entregue, a relação onde encontrar no Rio de Janeiro, porque iria trazer, estava dentro, encaixotado dentro do apartamento. Então nós chegamos lá na Cormos, e era 106, no bloco 8, chegamos e subimos para o nosso apartamento. Quando nós chegamos lá, já estava escurecendo mesmo, e vimos, mas antes vimos um monte de caixotes. Aqueles caixotes do nosso apartamento lá do Rio estavam todos já lá na sala. E fomos andando, tinha 3 quartos o apartamento, uma beleza. Fomos andando até o final, o último quarto, tinha uma cama de casal armada. E tinha a cama no quarto de empregada, estava armada também. E aí eu vou pegar minha chave do meu apartamento. Qual a minha surpresa quando soube que a minha mudança não havia chegado? E que não podiam, portanto, dar a chave do meu apartamento. Eu teria que dormir em algum lugar. Onde? Brasília só tinha um hotel, que, é claro, estava lotado. Aí, os funcionários do grupo de trabalho eram todos muito prestativos, só que eu, nova no Senado, não conhecia ninguém. E fui para a casa de um colega que eu nunca tinha visto, muito amável. Eu, minha tia, empregada, dormimos naquelas caminhas de lona de armar, e um frio terrível, ainda bem que eu tinha trazido no braço o meu casacão de pele. Então eu dormi de casaco de pele, veja só que chique. E no dia seguinte, a mudança chegou, me disseram. Fui ao apartamento, estavam lá aqueles caixotes fechados no apartamento. Os apartamentos que eles deram para os funcionários, eu acho que esses apartamentos foram construídos também com muita rapidez, né? O meu apartamento ficava era o número 605, 6º andar, ou seja, era o último andar. Quando chegava na época da chuva, eu tinha 11 goteiras. 11 goteiras. E eu aí fui reclamar com o engenheiro que tinha construído aquela quadra. Ele ainda estava lá, né? Eu acho que é para receber as reclamações e poder fazer alguma coisa. E eu disse, 11 goteiras? Eu tenho que botar balde pela casa toda. O senhor está vendo? O senhor tem... Os tacos, olha, não tem aquela massa entre os tacos, não é de madeira no chão? Ele olhou para mim. Quando eu cheguei, minha senhora, em 56... eu dormia numa barraca de lona e quando vinha a chuva a gente se levantava para não ficar todo molhado, ficava de pé, não conseguia dormir. Aquela água correndo por debaixo. O apartamento estava com uma infiltração que não havia balde, panela, cuia, nada que desse para segurar a água que caía. E não tinha janela quebrada. Então entrava aquele vento, aquela poeirada, tudo. Armário, é claro que não existia. Era o buraco na parede. Portanto, você teria que deixar a sua roupa toda na mala, porque não tinha como guardar, nem pendurar, nem nada. Isso seria o de menos não fosse o aguaceiro. Então o jeito foi procurar ali o setor de engenharia da quadra, que era IAPFESP, né? Para mostrar que o apartamento estava inabitável. Eles foram verificar, realmente precisamos fazer obras aqui. Mas como é que nós vamos fazer? Vamos resolver isso? Nesse meio tempo me aconteceu uma coisa ótima. Eu ia hospedar o presidente da bancada de imprensa, porque eu vinha não só como funcionária do Senado, mas também como repórter do Globo, para fazer a coluna Senado Federal para o Globo. E o presidente da bancada de imprensa, Dr. Mário Antunes, era amigo de meu pai, pediu para ficar hospedado na minha casa, eu não o conhecia, nunca tinha visto. É um senhor muito amável,
E ele tinha direito a uma Kombi oficial do Senado. Era a Kombi da bancada. Essa Kombi, então eu pegava carona. Era ótimo para mim. E o motorista da Kombi, quando viu aquele meu problema de querer sair de um apartamento de 2 quartos, ele me fez uma proposta. Ele disse: Maralene, a senhora não gostaria de trocar de apartamento comigo? Eu vou receber um apartamento de 3 quartos na 304. Mas eu não quero apartamento de 3 quartos, porque senão a família da minha mulher vem toda se hospedar na minha casa. Eu prefiro de 2 quartos, porque aí só tem lugar para mim e para meus filhos. Eu disse: bom, ótimo, vamos fazer isso. Você quer mesmo? Ainda me assustei, né? Não, quero sim, para mim é ótimo. Depois eu fico hospedado por conta do Senado algum tempo, enquanto consertam um apartamento. Eu vou fiscalizando a obra, escolho até a cor das paredes, tudo como eu quero, vai ser ótimo. E a minha família fica mais um pouquinho no Rio. De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil, árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás. Dia seguinte, cedo, saí para ver se tomava um cafezinho. E não me encontrei um cafezinho nas proximidades, de forma alguma. Andei um pedacinho do Instituto do Livro, aqui em Brasília, até a 108, mais ou menos, ali da W3. E procurei um cafezinho ali, não encontrei, voltei desanimado para o meu apartamento da 106. E lá eu tinha em frente ao bloco um barracão que fazia refeições para aquelas... Os candangos que trabalhavam ali naquelas 4 quadras próximas. Aí eu me aproximei de uma senhora lá e perguntei: minha senhora, tem um cafezinho aí? Ela disse: nós temos. Aí eu disse: eu queria tomar um cafezinho. Aí ela pegou lá uma latinha, meteu numa lata grande que estava fervendo lá, tirou, botou numa xícara dessas grandes, toda desdentada, preta, tal coisa, descorada, e me entregou. E eu fiquei ali remoendo se eu ia tomar ou não aquele café que estava naquela xícara, e acabei não tomando. Devolvi, paguei e devolvi. Sempre alegres, né? Eu e ele, poxa, nós estávamos felicíssimos. E aí a Luísa disse: agora vou acordar e vou para o hospital. Posso falar dele? Claro. Eu vou acordar e vou para o hospital, porque o hospital distrital, né, está me esperando. Eu já pedi lá para fazer residência no hospital. E lá foi ele para o Eixão, se vestiu, se paramentou todo de médico, né? Roupa branca, sapato branco, como fazia no Rio, né? E aí foi para o Eixão, o eixinho de cima, né? E aí passavam caminhões e caminhões de candango. No fim ele não passava ônibus, né? Não tinha ônibus, passava táxi. Que cidade é essa, né? Não passa só caminhão de candango. E aí ele pediu uma carona para um caminhão e disse: olha, eu quero, você sabe, você podia me deixar perto do hospital distrital? Hospital distrital, também ninguém sabia que hospital distrital era esse, né? Aí o outro disse, não, que estava na boleia, disse assim: eu acho que é a obra da Pederneiras. Olha, pararam então naquela direção, você atravessa aqui e vai pelo cerrado até um edifício que está sendo construído. O hospital distrital era um primeiro andar, um pedacinho de um primeiro andar. E meu marido, quando chegou lá, tinha um homem numa cadeira numa cadeira de balanço, e ele disse assim, quando olhou a Luísa, disse assim: chegou mais um otário. Escritórios da Nova Cap e residências de seus funcionários, vendo-se ao fundo a cidade Bandeirante, de iniciativa particular. Em 4 meses, estes pioneiros levantaram a cidade, demonstrando a sua fé no futuro de Brasília. De todas as partes do Brasil chegam forasteiros. A cidade Bandeirante já conta com 13 hotéis, 7 estabelecimentos bancários, casas comerciais, oficinas de vários ramos. Enfim, tudo o que é necessário à vida moderna.
A concessão do terreno é de 4 anos e a construção, embora provisória, é padronizada. Aproximadamente 8.000 pessoas já se instalaram nessas paragens e muitas outras virão. Quem tem espírito assim de pioneirismo, vamos dizer assim, compreendeu? Sente saudade daquela época. Realmente sente saudade. Mas era mais difícil, muito difícil. No início, nós tínhamos também a grande dificuldade para fazer compras. Meu Deus do céu, você comprar qualquer coisa era um horror. Só na Cidade Livre. Hoje, Núcleo Bandeirantes. Né? Então lá nós tínhamos um mercado de espécie desses mercados nordestinos, compreendeu? Que tinha de tudo, né? Galinha viva, caixa de banana, arroz, saco de feijão, essas coisas todas lá. Então nós íamos no sábado, de manhã cedo, estava o ônibus ali em frente à igrejinha, esperando os funcionários que quisessem fazer compra na Cidade Livre. Mas eu tinha aquela mordomia da Kombi, da bancada de imprensa, já que eu hospedava o presidente da bancada. Então eu ia na Kombi e levei a minha empregada junto. Quando eu cheguei naquele mercado imundo, um horror, o esgoto assim, correndo, eu já não desço dessa Kombi. Comprar comida nesse nojo eu não vou, mas não vou mesmo. Aí eu disse, vai, leva a sacola, compra o que você quiser, toma o dinheiro e fiquei na Kombi. Eletricidade, água. Eu morava na 107 Sul, naquela época. Nós tínhamos na rua um poço enorme coberto com cimento e um buraquinho assim, compreendeu? E aquilo lá ficava cheio d'água, como se fosse uma caixa d'água. Quando faltava água pra gente, a gente não tinha água nem para botar no vaso. De maneira que, sabe o que a gente fazia? Reunia todo mundo com um balde, uma corda. É verdade, sabe? Descia o balde lá com um peso, puxava a corda, né? Enchia a lata d'água e levava lá para cima. Havia um espírito de solidariedade naquela época, era a coisa mais maravilhosa. Isso é uma coisa impressionante. As casas ficavam com portas abertas, ninguém se preocupava em trancas, nada disso. A impressão que eu tinha é que era início dos Estados Unidos, com aqueles pioneiros entrando. A gente recebia todo mundo de braços abertos. De repente chegava um familiar que não era esperado, aí a pessoa, o amigo do Senado, né? Você tem aí um cobertor sobrando? Tem travesseiro? E a gente emprestava, sabe? Com a maior gentileza, a maior alegria, emprestava. Era um espírito tão diferente do de hoje, não é? Brasília trouxe uma aproximação muito grande. Era uma comunidade muito aglomerada, muito amiga, cada um ajudando o outro. Eu apreciei demais o entusiasmo da população, trabalhadores, que construía Brasília. Essa população se desdobrou e tinha orgulho do que estava fazendo. O trabalho é realmente intenso e entusiástico. Reina por toda parte a mais contagiante vibração cívica. Técnicos e trabalhadores exultam na certeza de que estão ajudando a construir um Brasil maior, uma grande civilização, cujas benesses hão de se espalhar de forma equitativa por todo o imenso território nacional, unindo e engrandecendo cada vez mais os brasileiros na comunhão dos ideais de ordem e de progresso. Brasília foi um parâmetro de dignidade do povo brasileiro. O que é o ritmo de Brasília? O ritmo de Brasília foi inaugurado na primeira obra de pilotis, que é o Catetinho. Era trabalhar em 3 turnos para essa cidade ficar pronta em 3 anos e 1 dia. A gente tinha aqui em Brasília um sentimento de estar participando da criação de alguma coisa muito importante para o país. Era isso que a gente sentia aqui em Brasília, compreendeu? Havia realmente esse intuito, essa vontade, vamos dizer assim, de fazer crescer aquilo que o Juscelino começou. E essa impressão que eu tive quando eu entrei em Brasília foi uma emoção de alguém que entrava num lugar que não conhecia, mas que já era emocionante, sabe?
Então essa é a minha lembrança mais remota. E eles eram aquelas pessoas que vieram sabendo o que estavam construindo. Não tinham noção da extensão que isso ia ter, evidentemente, mas tinham um entusiasmo que contaminou todo mundo que veio. Você já imaginou aqui, esses palácios todos, preparar isso dentro de 3 anos e 7 meses para mudar a capital? Dr. Lúcio dizia que Brasília surgiu num tempo em que a utopia era muito mais tangível do que a realidade. Tudo que foi feito foi em função de uma nova vida, de um novo modo de agir, de fazer. Isto ensejou uma nova mentalidade, porque era uma coisa nova que se criava, era uma nova filosofia de vida. O conteúdo é a primeira de uma motivação política de comprometer o Estado em criação de políticas públicas, voltada para 2 pilares básicos, a educação e a saúde. Brasília é produto de esforços reunidos, o empenho do governo, o amor de uma multidão de pioneiros entre administradores, técnicos e operários e, antes de tudo, a confiança de que se está criando as bases de uma nova civilização. A educação, o doutor Ernesto Silva, que era da comissão, era da diretoria da Nova Cap, encomendou o doutor Anísio Teixeira para fazer o projeto educacional. E o projeto de saúde foi o doutor Ernesto Silva que fez. E não dão ao doutor Ernesto Silva nem os royalties, nem a origem do Sistema Único de Saúde, que foi o que ele implantou aqui, um hospital central para operações de alto nível e postos de saúde e hospitais regionais. E o médico era um médico de tempo integral. Esse hospital que meu marido trabalhou tinha tecnologia de ponta, que eles importaram tudo, sabe? Todo tipo de aparelhos, era tudo importado. Eles tinham eu acho que só foi usado aqui, primeira vez, o BIP. E a educação? A educação de Brasília era voltada não para criar profissionais, para modificar a estrutura do ensino brasileiro. Enquanto a cidade cresce materialmente, não se esquecem as autoridades do preparo intelectual, moral e cívico das crianças, dando-lhes escolas. Os professores que vinham para cá já vinham com a ideia nova relativamente a salário, a programa, a metodologia, a sistema, tudo mudado. Nós tínhamos, por exemplo, ali na 108, nós tínhamos o maternal, o jardim de infância, compreendeu? A gente pegava as crianças, levava para lá e depois ia para o trabalho, voltava, quando voltava passava lá, pegava as crianças, trazia para casa. De vez que Brasília era uma cidade administrativa, tanto o marido quanto a esposa, de um modo geral, praticamente, trabalhava fora. E essas crianças ficariam para quem? À mercê de quem? Numa cidade nova assim, sem tradição, etc. Todas as quadras tinham a sua escola, não é? A escola classe, que correspondia à antiga escola primária, fazia a parte, vamos dizer, acadêmica. E a escola parque era onde as crianças iam aprender arte. Segundo grau já seria no Elefante Branco e Casebre. Então ali se colocavam todo o ensino médio. De 4 em 4 quadras devia haver uma construção igual àquela lá. Mas com o correr do tempo, o ensino foi decaindo muito. Eu não sei exatamente, sabe? Ninguém mais seguiu aquele planejamento que havia antes. O boicote, a cassação do projeto educacional tinha um objetivo de repressão cultural e política. Quando o ensino decaiu, as pessoas foram procurar botar os filhos em escola particular. Esta mentalidade existiu na mudança da capital. Ela existiu perfeitamente. E tudo isso era o projeto de Brasília. Não era só a revolução arquitetônica, não era só a revolução urbanística.
era também a educacional e o projeto de saúde. Mas acontece que os governos supervenientes deturparam o plano não só urbanístico, não só arquitetônico, mas também o plano social, o plano educacional, o plano da saúde. Tudo isso foi perturbado. Não ficou nada. Máquinas gigantescas para um gigantesco movimento de terra. A solidão econômica do Planalto Central diminui cada vez que um caminhão pode partir com a sua carga. Só a estrada entre Brasília e Belo Horizonte tem 730 quilômetros de extensão. Ela deverá, em 18 meses, colocar o Rio de Janeiro e São Paulo em ligação asfaltada com a nova capital, cujo eixo monumental é constituído por um conjunto de amplas avenidas e esplanadas. Às vezes as pessoas perguntam qual era o objetivo. O objetivo era, mais do que estratégico, era fazer povoar o Centro-Oeste. Porque aqui era muito, sabe, era muito deserto. Você vinha de avião, não tinha nada, não é, no caminho. Mesmo você indo pelas estradas, você não encontrava posto de gasolina. Você saía daqui e encontrava um em Paracatu, que é 3 horas daqui, não é? Não havia uma estrada, não havia uma ponte nos numerosos rios. Eu vou contar só um episódio para dar o sentido da grandeza das dificuldades. Nós tínhamos que levar para lá um gerador de energia elétrica, um transformador, que pesava 70 toneladas. Mas não havia uma estrada. Uma carreta para sair de São Paulo e ir até Brasília era uma grande aventura tão grave que eu chamei e pediu o batalhão de engenharia da cidade de Itajubá, batalhão de engenharia do Exército, para tomar a si o encargo, como se fosse uma operação de guerra. Ao atravessar o rio Paranaíba na fronteira de Minas com Goiás, a embarcação improvisada ali às margens do próprio rio, destinada a fazer o transporte, teve uma alteração no meio do rio e o transformador caiu dentro d'água. Levamos 4 meses para arrancar esse transformador lá de dentro. Depois que o retiramos da água, tivemos que voltar com ele a São Paulo para abri-lo, consertá-lo. Mas nesse intervalo eu construí a ponte do Rio, uma grande ponte na fronteira de Minas com Goiás. E então aí já não houve problema, porque ele passou sobre a ponte. O assunto Brasília era uma espécie de garimpo. Sabe como é o brasileiro? A pobreza que existe em todos os cantos. E aqui havia trabalho. Emprego, como eles chamavam, para todo mundo que chegava tinha trabalho. As dificuldades durante a construção, elas se multiplicaram. Logo que a notícia circulou pelo Brasil, começaram a afluir a Brasília milhares de pessoas. E eu me lembro que um dia chegaram 5.000 pessoas em Brasília, procurando serviço. Vinham do Nordeste. A miséria era tremenda. E os paus de arara, como na ocasião se chamavam, se multiplicavam pelos caminhões e vinham atravessando o cerrado, saltando os rios, quase carregando os caminhões nos próprios braços para chegar até Brasília. E ali nós tínhamos que recebê-los de qualquer maneira e dar trabalho. A construção de Brasília, de certa maneira, dinamizou uma série de outros setores da economia brasileira. Até porque esses diversos setores tinham que se organizar e tinham que dar conta de uma demanda que não podia parar. É aço, é ferro, é vidro, é tijolo, é cano, é tudo que uma cidade, para ser uma capital moderna, precisaria e teria que ser abastecida. Não foi fácil. A indústria de materiais de construção vai se desenvolvendo animadamente em Brasília. As matérias-primas, inclusive calcário de alto teor para cimento, são encontradas com abundância na região. Mais de 100 caminhões entram diariamente na cidade. As críticas que se fazem ao modelo de administração utilizado pelo Juscelino são muito profundas.
especificamente em relação à construção de Brasília? Ele tinha uma cabeça aberta, não só da sensibilidade cultural, mas administrativa. Então era alguém que já trazia, digamos assim, uma certa perspectiva inovadora no trato da coisa pública no Brasil, fugindo ao padrão clássico que nós tínhamos. É o único governo planejado que esse país teve. Nem na colônia, nem no Império e nem na República tem outro. Porque as obras do Juscelino tinham o dia para começar, o dia para acabar, o orçamento e de onde que ia sair os recursos. Brasília acabou se transformando numa espécie de síntese, como o próprio JK dizia, de todo o seu plano de metas. Você imagina o que é fazer os principais prédios da esplanada dos ministérios, os principais prédios de Brasília, num prazo de 3 anos? Não há escritório no mundo que pudesse se encarregar de uma tarefa dessa. Então, essa coisa maravilhou o mundo. Se você vê as fotografias, os depoimentos, você vê os candangos eram camponeses, de chapéu, de manga comprida e de calça larga. Então, o sujeito chegava aqui analfabeto e 3 meses depois estavam montando um elevador com voz eletrônica. O que maravilhou todos os engenheiros de fora, esse pessoal que não sabia, eram analfabetos, manuseando máquinas americanas, inglesas, aquela parafernália. E, por exemplo, antes de chegar a uma máquina americana de furar buraco, eles usaram, a rodoviária foi feita na estruturação de cisterna que os nordestinos faziam. Então, isso maravilhou o mundo, e o maior laboratório de concreto que a humanidade já teve foi Brasília. Nunca o mundo imaginava que uma empresa paraestatal, em tão pouco tempo, pudesse fazer isso. Você sabe que tinham empresas de construção que não acreditavam, estavam aqui concorrendo e ganhando, mas não acreditavam que a cidade ia para frente, não acreditavam que o lago ia subir. E o lago estava subindo e eles não tiveram tempo para tirar seus acampamentos que ficaram embaixo d'água. Sabe? É isso o épico que a gente está se referindo, a respeito disso, sabe? Só entregamos uma firma estrangeira uma construção em Brasília, que foi a construção da barragem. Essa firma americana, que tirou a concorrência, começou a trabalhar. E eu comecei a observar que o ritmo que nós impunhamos aos nossos empreiteiros eram cumpridos e os ritmos da firma americana não eram. Um dia eu apareci lá de surpresa e encontrei os serviços parados. Perguntei ao engenheiro-chefe: por que está parado o serviço quando há uma data aqui certa para a inauguração desta obra? Disse ele: porque quebrou uma peça numa máquina importante aqui e nós tivemos que mandar buscar nos Estados Unidos. Falei: quanto tempo vai demorar isso? 4 meses. E eu falei: então os senhores não têm imaginação para criarem um outro estilo na realização desse trabalho? Não, senhor, a técnica exige isso e nós vamos proceder de acordo com a técnica. Então eu disse: a técnica aqui em Brasília é contra o que nós chamamos o espírito de Brasília. O espírito de Brasília é contra a burocracia, é contra a protelação de qualquer medida, é pela realização das coisas na data exatamente pré-fixada. De modo que os senhores não servem para trabalhar comigo. Mas eles tinham um contrato. Chamei o doutor Israel Pinheiro, que era o presidente da Nova Cap, aliás, um excelente presidente, e disse: doutor Israel, o senhor vai dispensar esses americanos. Sabe que eles não completaram essa obra no prazo que eu desejo. E realmente atrasaram o prazo da obra. E o doutor Israel me disse: mas e o contrato, presidente? Eu disse: o senhor chame os advogados, veja o que pode fazer, ainda que tenha que depois uma ação que eles movam contra o governo, nós vamos, é outro assunto. Mas dispense imediatamente e entregue aos brasileiros. Foi quando chamei o engenheiro Barbosa da Silva, que organizou uma equipe, e começamos então a construção da barragem. Mas verificamos durante a construção que não havia tempo de fazer a construção da barragem e ao mesmo tempo para encher o lago até o dia da inauguração da nova capital. Chamei vários técnicos, inclusive o governador Garcês de São Paulo, que é um grande profissional desse assunto, e disse: qual é a solução?
para eu ter esse lago cheio no dia da inauguração. Eles me disseram, a solução é arriscadíssima. À medida que o senhor for subindo a barragem, tem que fechá-la, para que a água comece a acumular. Mas, se houver uma chuva violenta, a água pode subir, passar por cima da barragem e leva a barragem. Eu reuni todos os engenheiros e falei, Brasília tem que ser construído um pouco com risco e com perigo. Para nós termos o lago pronto no dia da inauguração da cidade, é preciso correr esse risco. Todos disseram, é um grande risco, mas se o senhor deseja, nós correremos com o senhor esse risco. Então vamos correr o risco. E construímos a barragem. Ela foi subindo, a água subindo com ela, porque fechamos as comportas. À medida que nós vimos subindo, já a barragem, a água também ia subindo. E a verdade é que no dia 21 de abril, fizemos esse milagre. A barragem chegou no ponto máximo, com o lago também no ponto máximo. Então, Deus nos ajudou, porque não nos deu uma chuvazinha maior que podia provocar uma calamidade. E lá está o lago que circunda a cidade e que é realmente uma moldura que embeleza muito a nova capital. E a infraestrutura? Foi a primeira cidade na América Latina a ter a fiação telefônica e elétrica no chão. Por isso que ela é a primeira cidade moderna tombada como patrimônio cultural da humanidade. Lúcio e Oscar fizeram a cidade com a compreensão de uma certa nobreza de intenções. Estavam fazendo a capital de um país insólito, de um grande país do mundo, com um grande povo. Sabe? É o novo meio da terra, é o novo Mediterrâneo, é aqui onde os povos se encontram, as etnias se misturam. É uma glória para o povo brasileiro. Quer dizer, é aquele que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata. Nós perdemos o complexo de vira-lata com a construção de Brasília. Então, o Brasil era outro, um clima de liberdade, nasceu o cinema novo, o Brasil foi campeão, Maria Esther Bueno foi campeã, né? A Bossa Nova, tudo isso mostra a nação tendo orgulho dos seus filhos e ela mesma sabendo que ela podia caminhar. Então, para desmanchar aquela peça que se dizia que Brasília não era autossuficiente, que ia inflacionar o país, então nós fazíamos exposições com slides, com figuras, fotografias, quadros, painéis, etc. Em Nova York, Milão, Roma, Tóquio, Singapura. Essas foram exposições feitas pela Nova Cap para ilustrar melhor àquela população ávida de conhecimento. Havia muito turismo, né? Porque as pessoas ficavam encantadas, chegavam no Brasil, tinham que conhecer Brasília, né? O avião da Presidência da República conduziu até Brasília o prefeito de New York, quando de sua visita ao nosso país. Do alto já se pode ter uma ideia do que será em breve a futura capital. Ao desembarcar, o Sr. Robert Wagner foi recebido pelo Sr. Israel Pinheiro, que lhe deu os votos e boas-vindas. O administrador da fantástica Nova York ficou entusiasmado com o que pôde observar. Hotéis, Palácio do Governo, tudo marcha em ritmo acelerado sob a administração da Nova Cap. O Palácio Alvorada será a residência do presidente da República. O prefeito Robert Wagner achou o plano arrojado e digno de um dos mais espetaculares empreendimentos dos últimos tempos. E daí nós recebemos o presidente de Portugal, Craveiro Lopes. Nós recebemos o presidente da Itália, Gronk, o presidente Gronk. Recebemos Sukarno, presidente da Indonésia. Recebemos também o dos Estados Unidos, Roosevelt, aquele que era defeituoso numa perna. Recebemos também Fidel Castro. Nós recebemos príncipes do Japão. Fidel, não me lembro dele, mas eu me lembro de outras autoridades no Congresso, Charles de Gaulle, a Rainha Elizabeth. O Oriente
era o mais interessado em conhecer Brasília. É o que mais pedia informação. Coreia, Japão, China e essas ilhas lá, Austrália. Como eu ouço dizer que as pessoas que visitam Brasília, que sejam brasileiros ou estrangeiros, acham isso aqui é uma coisa diferente e é realmente diferente de todas as outras cidades, eu acho que é uma coisa que se deve reconhecer. Brasília não é feita só de uma história de quem friamente assim, vamos fazer a capital de Tóquio aqui no meio da Bahia. Até hoje não fizeram. Quando eu fui diretor da faculdade, recebi uma comissão de japoneses perguntando como é que a gente construiu uma cidade em 3 anos. Quando eu fui superintendente, fui o primeiro superintendente do IFAM, recebi uma comissão de japoneses outra vez, querendo saber como é que se construiu. 10 anos depois, a resposta é que a cidade foi construída em 200 anos históricos e outros tantos de mito, de expectativa, de ser para o mundo. Eu, lecionando história, descobri, desde o século XVI, de 1500, vestígios pedindo para mudar a capital para o interior. E aí ninguém parou mais com a ideia. Então esse movimento, ele tem 300 anos de estruturação, a participação do povo brasileiro e de lideranças desse povo em movimentos revolucionários, em ajuntamento, em agrupamentos políticos e históricos. É impressionante, eu acho que só não é tão impressionante porque se passou no Brasil, sabe? Você imagina um país, uma área que não dispunha absolutamente de nada, a não ser a terra, teria que receber tudo de fora. E isso tinha que acontecer num prazo de tempo muito pequeno, algo em torno de 3 anos, que era um compromisso de honra de Juscelino Kubitschek. Eu me lembro, estava aqui em 59, vim cobrir a campanha da Caravana de Integração Nacional. O que foi isso? Quando Juscelino assumiu o governo, até caneta esferográfica a gente importava. Essa caravana de integração nacional é porque dos 4 pontos laterais brasileiros saíram carros fabricados no Brasil e se encontraram em Brasília. Em 1959, 3 anos depois de Juscelino assumir o poder. Então é evidente que nessa construção muitos exageros foram cometidos, é evidente. É bastante provável que dutos de corrupção tenham acontecido, isso é inevitável. Eu acho que foi um bom trabalho, apesar de acusações, de suspeitas e tal, porque o Juscelino teve o cuidado de indicar para fiscal das realizações da Nova Cap, o DN era contra a capital de modo geral, né? Botou na presidência, no Conselho Fiscal, o presidente, um deputado da UDN. Então não podiam reclamar que não estaria havendo fiscalização. A oposição a Brasília era muito forte. Então o Juscelino pega um representante da oposição, o engenheiro Israel Pinheiro, para construir a cidade. E o Israel Pinheiro é uma pessoa que teve a importância que muitas vezes a gente não percebe, né? Juscelino vai se notabilizar, primeiro por ter um planejamento, um plano de metas. Segundo, por oxigenar a máquina administrativa. Inteligentemente ele mantém os ministérios, que normalmente eram preenchidos por critérios políticos, mas ao lado, fora da órbita dos ministérios, ele criou os chamados grupos executivos. Esses grupos executivos eminentemente técnicos é que vão tornar possível esse banho de modernização na economia que ele vai tentar estabelecer no país e vai colocar, sobretudo em termos de infraestrutura. É nesse conjunto que se insere a proposta de construção de Brasília e de transferência da capital brasileira para o interior do país. Foi fácil? Não, foi dificílimo. Perguntaram para o doutor Lúcio uma vez, eu acho que se presta muito bem a isso, como é que ele via a cidade que tinha se transformado tanto e que talvez tivesse saído da proposta original que ele tinha sonhado. Aí ele disse assim: minha filha, a realidade foi melhor do que o sonho. Brasília, capital da República, o Distrito Federal e o entorno, os municípios de Goiás e de Minas que cercam, nós colocamos aqui em apenas 53 anos do início da construção, colocamos aqui uma conurbação urbana de 5 milhões de pessoas. Coisa que o Uruguai demorou 700 anos para fazer. Então a gente não tem dimensão do que Brasília resultou.
ela decretou factualmente o domínio da continentalidade brasileira. Porque Brasília reúne aqui gente de todos os cantos. Está surgindo um sotaque novo, está surgindo um tipo de visão do Brasil nova, um centro cultural diferenciado, que com meros 50 anos já tem uma produção cultural importante. Eu acho que Brasília é uma síntese do país da gente, com todas essas diferenças. E, sobretudo, é uma síntese do mundo também, que vai ter que aderir a um tipo de modo de ser para o outro que vai se espelhar muito na gente. Na edição de hoje, exibimos o documentário Transferência da Capital, produzido pela TV Senado e que contou um pouco de como foi a transferência da capital Rio de Janeiro para Brasília. Eu fico por aqui e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Até lá!